É o SPT, o Sem Politiquês, aqui no ar, e hoje com meu amigo, meu irmão, meu parça, Maurício Meirelles, e quem vai fazer a dobradinha aqui comigo, vocês sabem, junto comigo no podcast, apresentando aqui essa entrevista, Carlito Neto, o historiador, e o entrevistado vai ser o meu irmão, cara. O Maurício Meirelles é uma pessoa que eu comprei na planta, eu fiz igual a Emily, a mulher dele, que comprou ele na planta. Ele não era nada. Não sei como é que a Emily topou namorar o Maurício, cara. Ela aceitou, ela acabou apostando bem, apostou certo, porque virou esse grande nome do humor aí brasileiro, um cara muito bem sucedido, além de ser uma pessoa muito legal, um super companheiro, um paizão. Tem um filho agora, o Gabriel, que completou 3 anos há pouco, há menos de um mês. É uma família linda, maravilhosa, que eu gosto muito. A gente é muito amigo. A minha mulher ama a Emily, então eu sempre vou falar bem de você, senão eu vou levar umas porradas da Lígia. E Maurício, pô, obrigado por estar aqui com a gente, velho. Obrigado aí por muito esse legal. Tempo. Eu queria muito agradecer primeiramente o home office que faz isso acontecer, porque eu não iria até Brasília, não teria voo, ia ser um voo muito ruim, ia ter um deputado suando do meu lado, tal. E eu fico muito feliz que a gente tenha vivido a pandemia para proporcionar os home office, que é a chance da gente se encontrar de uma forma mais fácil. Obrigado a todos. Eu ainda não entendi o que é o programa. Eu gosto tanto de você que eu vim por você. Porra, Mal, obrigado, velho. Eu e o Carlito, a gente vai falar aqui sem politiquês, porque a ideia é a gente não falar de política. É claro que nesse momento de pandemia, não tem como você não acabar, né, apontando ali para o governo de alguma maneira, até porque você, Maurício, tá parado em casa, e eu também. A gente está um ano quase aí, sem poder realmente trabalhar como a gente deveria, graças a esse governo, né? Então, eu não queria falar de política, mas você já tá me obrigando a tocar nesse assunto. E, Carlito, vai, velho, dá o teu olá aí pro Maurício, tua vez. Eu queria agradecer ao Maurício, a você, né? A gente está iniciando esse projeto aqui hoje, o nosso programa piloto com o Maurício Meirelles, já tem vários programas marcados aí pra gente fazer com outros convidados também, muito bacanas pra gente bater um papo. E eu queria começar perguntando a ele como é que foi concorrer à eleição em 2020 em São Paulo, já que a gente não vai falar de política. Cara, foi muito legal, né? Muita gente acha que realmente eu sou o Guilherme Boulos, muita gente mesmo. Inclusive, até o próprio Guilherme Boulos acha que eu sou ele, né? Devido, às vezes, ele fala uma proposta, digamos, indecente, as pessoas criticam, ele fala, não, eu sou o comediante Maurício Meirelles. E aí as pessoas entendem que, na verdade, eu e ele fazemos um jogo onde um se beneficia da imagem do outro. Quando eu sou cancelado na internet por algum problema de piada, eu jogo a atenção para ele e vice-versa. A gente faz esse jogo, é uma parceria PSOL-PMDB, né? Para quem não sabe o que vocês estão falando, eu realmente acho que eu tenho... Assim, eu não acho que eu parecia com o Boulos, mas às vezes eu vejo umas fotos... Em 2018 foi muito mais aparelho, estava mais gordo, e o Boulos também estava aquela tufada dele ali. E aí eu via, eu tava meio dormindo, eu olhava para o Jornal Nacional e falava, o que eu tô fazendo ali? Realmente era muito parecido. E quando ele falava Meirelles, porque ele estava falando do Henrique Meirelles, ficava mais confuso ainda. Porque ele falava do Henrique Meirelles. Ele falava, o Meirelles tem que aprender. Eu falei, caramba, ele tá falando comigo mesmo sobre ele, e ficava uma confusão. E aí, nesse ano de 2020, por causa das eleições, né, aqui em São Paulo, o que eu fiz? Eu resolvi ver na rua, de fato, se eu sou parecido com ele. Eu me passei por ele durante um comício. Eu cheguei 1 hora antes do comício do Guilherme Boulos e me passei por ele. Eu vi esse vídeo. E o que é bizarro e irônico, que as pessoas acreditaram que eu seria ele, com propostas como o Vale Zumba ou o Pipódromo. Pipódromo, velho? Tipo, a pessoa falava, como é que você vai resolver a situação do Anhangabaú? Criando o Pipódromo, onde as pessoas vão soltar pipas e alegrar a sociedade. Então, a galera, muito boa essa iniciativa. Mal, tu sabe que eu te comprei na planta também, né, velho? O Maurício, quando ele fez... Isso é verdade. O Maurício, ele foi repórter do CQC, vocês sabem, né, velho? E o Maurício, quando fez teste pra virar repórter, ou foi na tua primeira reportagem, ou foi teste? Não, foi com você, o teste foi com você. Foi comigo, foi numa foi festa... Não, foi na festa, puta, não. Festa foi quando a gente... Não sei, cara, eu fiz tanta matéria contigo, mas eu acho que foi na Assembleia, velho. Foi né? na Assembleia. Não, peraí. Quem fez o teste comigo... Quem fez o primeiro teste comigo foi o João Mesquita, que hoje é diretor do programa do Danilo Gentili, o De Noite. De Noite. Eu fui entrevistar o Calbi Peixoto e o Elimar Santos.
Não, e o Emílio Santiago. Não fez o menor sentido essa pauta, foi bizarra, mas foi legal. Aí depois eu fui fazer alguma pauta na Câmara dos Vereadores, na Assembleia, na Lesp, foi com você, e eu não sabia nada, absolutamente. Eu não sabia absolutamente muita coisa de política, e aí quando me colocaram com você, eu descobri que eu sabia até. O Mal, velho, puseram o Mal e eu me lembro que falaram, ele é provavelmente o repórter, mesmo não tendo ido muito bem, como ele diz aí no primeiro teste, sei lá, eu nem me lembro como é que foi o primeiro teste dele, mas ele já tava com moral, a galera queria botar ele, e aí falaram, faz essa matéria com ele lá, se a matéria ficar maneira, ele vai virar mesmo um repórter, era meio que um teste final, e já vai pro ar a matéria, já era para ser a primeira reportagem do Maurício, e aí eu fui com ele lá pra Assembleia, e a gente detonou, ficou muito maneira a matéria, ele foi super bem. A matéria ficou boa até hoje. Ficou bom até hoje, cara. Ficou foda. E quando eu voltei pagando maior pau pra ele, falando, olha, tem que ser o repórter, comprando na planta também, apostando no Maurício. Você me ajudou muito, Guga. Isso é verdade. Eu vou falar pra você aqui, assim, eu vou te interromper pra caramba, porque a gente tá em home office. Eu vou falar pra você, eu sou muito grato ao Guga, muito mesmo, assim. Acho que eu nunca falei isso pessoalmente, porque a gente sempre se sacaneia muito. Mas o Guga foi um cara muito carinhoso nessa fase, porque, cara, eu era cabaço, né, de TV, eu não sabia fazer, e de repente eu tô na Assembleia, só que eu tenho muita ideia, e o Guga é um cara que sempre falava, ele poderia ter sido aquele cara que já tá há muito tempo no CQC e ser o cara que fala assim, não, isso é ruim, não é assim que faz, ser mala, e ele era o cara que comprava as minhas ideias. Eu nunca me esqueço que eu tive uma ideia ali, que na hora que você comprou, eu falei, cara, a gente vai fazer uma dupla legal, que era tipo, vamos entrar nos gabinetes dos deputados, ver coisas pequenas coisas erradas que eles estão fazendo, os deputados estaduais de São Paulo. Então tinha um cara que estava vendendo, tinha um cara que estava assistindo pirataria, lembra, Guga? Que ele tinha uns DVDs piratas dentro do gabinete, não sei se você se lembra disso. E aí ele começou a falar que ele compra por R$2, por R$3, cara, na boa, filmando. Aí um outro cara, a gente ficou brincando quanto ele gasta de café, aí um outro cara... E foi muito engraçado, o Guga ria pra caramba enquanto eu fazia a matéria. E eu olhei e falei, caramba, eu acho que eu fui bem. E eu me lembro que eu entrevistei uma vez, eu entrevistei aquele cara da torcida organizada. Qual é o nome daquele cara, deputado estadual das torcidas organizadas? Da torcida organizada, eu lembro que tinha um maluco da torcida organizada. Eu falei um negócio com ele, que eu dei uma porrada nele, você riu pra caramba, então eu falei, caraca, eu acho que eu fui bem. E naquele dia eu descobri como é difícil fazer política, cara. Como os caras são ratos. Foi a primeira vez que eu entrevistei alguém que não olhou no meu olho, e sim olhou direto para a câmera. É um outro jeito de fazer comunicação, sabe? E eu estava acostumado, meio que nas minhas brincadeiras, nos meus testes, de entrevistar uma pessoa, olhar para ela, e no olhar dela eu vou e sacaneio, eu vou para trás, pergunto, eu entendo a pessoa. Nesse caso, não, cara. Se pergunta pro cara, ele não olha para você, ele olha pro interlocutor sempre. É difícil. Eu reparei isso no dia, eu falei, cara, vai ser um outro lugar que eu vou estar aqui. É porque ele quer persuadir o eleitor que tem em casa, né? Então, ele tem de falar olhando no olho do eleitor. Aqui em Sergipe, por exemplo, tinha um governador que é falecido, um governador do PT, Marcelo Deda, foi até um bom governador, por sinal, e quando ele estava participando de debates ou entrevista, ele sempre olhava para a câmera e falava assim, eu estou falando isso olhando no seu olho. E aí o pessoal ficava comovido porque ele estava falando olhando no olho do eleitor. Nenhum outro fazia aquilo, somente ele, né? Então, mas é muito realmente estranho, para porque persuadir. você conversa com o cara... E aí, cara, tá calor? Ele, sim, está muito calor. São Paulo está com calor de mais de 25 graus. Ele não tá falando comigo, eu perguntei para ele, não perguntei pro... É meio estranho, assim. Mas eu fui aprendendo a fazer, assim. E o Guga me ensinou muito. Mas você já tinha uma experiência no Legendários também, né? Que você tinha sido roteirista, mas ali você foi repórter uma vez ou outra ali, de leve, né? Eu tinha uma experiência muito grande em comédia já, de fazer palco, de ser autor, de roteiro. Escrevia roteiro na época pro Oscar Filho, escrevi uma porrada de coisa. Eu tava iniciando minha vida na TV, mas em outro lugar, assim, né? E aí, ali no CQC, eu tinha feito algumas coisas de repórter, mas não era esse repórter provocativo. Eu fazia um repórter mais zoeira, tal. Tanto que o CQC... No começo, eu até estava um pouco perdido, porque eu estava meio fazendo um pouco o que o Danilo e o Rafinha faziam, porque eu achava que essa era a linha que eu teria que seguir.
Com o tempo, você vai lembrar, Guga, eu fui o cara que ficou na base da graça, de ser as piadas engraçadas. Tanto que eu fui aos poucos indo para celebridade, porque eu acho que tem mais a ver de piada, de sacanear e tal, de brincar junto. E o político, ele precisa ser uma coisa mais porrada, assim. Eu cheguei a fazer muitas matérias porradas, mas eu confesso que eu gosto muito de, se for para fazer porrada com político, foi uma coisa mais irônica, não agressiva como o Danilo era. O Danilo, para mim, era o melhor desses caras todos, de combater. Mais até que a Mônica. A Mônica era mais da minha linha. O Danilo, ele é o cara que tá no elevador olhando no olho do Renan Calheiros, entendeu? Esse dia, inclusive, eu tava do lado, né? Eu sei. Tem uma história maravilhosa ali. Deve ter sido uma Já que você falou energia muito boa. Já que você falou do Danilo, Mal, o Danilo, já que eu falei de Legendários, ele acabou citando esses dias, numa entrevista para um podcast, as tretas que ele teve com Legendários, na época do CQC. Legendários, óbvio que eu lembro, porque eu tava do lado, eu tava no meio da treta. Mas assim, aí ele acabou relembrando o momento que o Legendário tentou dar uma peitada no CQC. Que o Legendários fez umas matérias dando uma zoada no CQC, aí teve aquela do Marrom tentando zoar o Tais, e aí ele chega a te citar, velho. Eu não me lembro exatamente como é que ele te cita, mas eu acho que ele quis dizer que você, como ele te colocou, ele te indicou pro Legendários, e aí depois o Legendários zoou ele, querendo dizer que ele tinha passado para tentar fugir do Legendários com um carro em cima do pé de alguém, de algum repórter do Legendários. Não, cara. Vai, fala. Como é que foi essa porra, irmão? Como é que foi essa porra aí, velho? Não, eu acho que foi muito mais. Já tô descobrindo que é mais um podcast que a gente vai ficar 3 horas falando e vamos pegar um corte falando Maurício fala mal de Danilo. Mais um. Anota aí, viu, Léo? Maurício fala mal de Danilo. Mais um podcast estilo Léo Dias. É o que precisamos para o Brasil ficar unido. É isso que a gente precisa. Esse é o objetivo, mano. É fofoca. Vamos começar falando. Não, ele tem um filho maravilhoso. Você sabe quem não tem filho? O Oscar Filho. O que você acha? Mas vamos lá, fala de boa. Não rega não, caralho, vai. Não, fala de tudo que você quiser. Vou te falar, cara, acontece o seguinte. O Danilo foi chamado para fazer o Legendários. O Mion estava montando uma seleção pro Legendários. Eu acho que a Record deu uma carta branca lá pro Mion. E o Mion chamou o Danilo para fazer parte do elenco. Acho que chamou o Danilo, chamou o Edu Sterblich, né, porque estava bombando. O Mion ia bancar todo mundo. Só que o Danilo, ele fez uma exigência. O Danilo falou, cara, para eu ir para Record, tem que estar eu tenho que ter a minha equipe. Pessoas que eu confio e pessoas que eu gosto. Aí quem que é a sua equipe? Era eu, Léo Lins, a Mel Maher e a Marcela Leal. Sim. O Mion sentou comigo uma vez. Ele me conhecia de mercado, mas ele sentou, a gente foi tomar um café no Starbucks. E ele me ofereceu um emprego, eu falei, pô, do caramba. Eu entrei, e no bate-papo, o Danilo chegou depois pra mim e falou, Mal, eu não vou. Eu falei, caralho, Danilo, eu fui pra uma proposta de ir contigo e no final acabei indo pra um lugar... Mas pra mim... Acho que o Danilo mandou travar o Maurício. Aí. Mal, deu uma travada. Tá me vendo, né? Agora eu tô. E aí começou o programa, o Legendários começou, fez aquele barulho todo, tal. E eu não me lembro porque, isso realmente eu não me lembro, o Danilo tava torcendo meio contra, o Mion tava sacaneando, o Mion tava torcendo contra o Danilo, o CQC. Eu só sei que tinha uma treta interna dos dois, de CQC com Legendários. Talvez foi uma matéria que foi copiada, um pegou a matéria do outro, um pegou... Até porque o CQC tinha... Desculpa, o Legendários tinha ex-integrantes do CQC, e aí o contato de aquelas coisas de ego que acabou acontecendo, e gerou uma polêmica. Só que eu tava no time do Legendários. Tipo, não no time, não tava torcendo, mas eu tava ali, tava trabalhando. Sim. E ao mesmo tempo, eu nunca me esqueço esse dia, teve uma vez que foi criada uma brincadeira, essas porra da dancinha, tinha uma dancinha do Legendários, alguma dancinha que o Legendários criou, e eu tava, sei lá, pegando umas oportunidades ali no Legendários, o Mion mandou fazer uma entrevista lá no Rio de Janeiro, vai lá fazer, que era, eu lembro até hoje, era a matéria da Bete a Feia, que era uma matéria da Record, vai lá pegar pessoas. Eu fui lá, entrevistei. Foi muito legal. Só que quem tava lá era a Mônica. Eu não imaginava que a Mônica estaria lá.
O meu produtor chegou para mim e falou assim, ô Mal, a Mônica tá aí e tal, pega ela, faz a brincadeira da dancinha. E aí eu fiz. O João Mesquita, na hora, falou assim para mim, Mal, puta, não põe essa brincadeira lá no ar não, porque, sei lá, essa treta vai ser alimentada, tal, não sei o quê. Aí eu falei com o cara, falei, ó, produtor, tá ouvindo aqui, hein? Ele, não, beleza, tá, ó, tá falando, hein? Ó, tira. Eu não sabia como é que funcionava aquela época a TV. Mas Sim. eu deixei na mão de um cara que é o produtor. Teoricamente, deveria ter ficado mais em cima. Só sei que no dia seguinte eu fui para a Alemanha, para a Grécia, alguma coisa do tipo, que eu fui fazer um evento. E essa matéria entrou no ar. E quando ela entrou no ar, o Danilo achou que eu estava dentro dessa treta. Do tipo, eu fui lá e criei a situação toda. Até explicar isso, ficou aquela situação do tipo, parece que eu estou dentro da sacanagem. E aí ficou uma situação muito equivocada a mim dele durante um tempo. Só que o que aconteceu que o Danilo falou foi, tipo, na entrevista que eu vi, e eu concordo com ele. Ele falou, porra, velho, eu botei o cara lá, o cara fala e faz isso, caralho. Poderia ter ficado um mal entendido mesmo. Ficou uma situação meio delicada. Só que o Danilo, sabe como é que é? Ele é um cara meio que... Ele tomou uma decisão na hora, ele acreditou naquilo e foi. E a gente não se resolveu. Depois que a gente foi conversar, ele entendeu a situação toda. Tanto que a gente é amigaço hoje, a gente conversa. A gente não foi uma situação de cuzão, foi uma situação de ingenuidade da época, de... Puta, eu deveria ter ficado mais à frente, acima da parada. E... Enfim, você sabe como é que funciona o rolê de... Você já aconteceu isso com você também? Ah, não põe isso no ar, e você... Não tá sobre você, já foi pra direção, o cara já botou. Você tá ligado? Já foi. E, cara, nessa época dessa treta aí, eu lembro que um dos motivos foi, claro, que o Maurício falou, né? Eles retiraram uma galera do CQC, eles tentaram levar. Isso já causa uma rixa, você pegar e levar a galera de um programa para o outro, pegar os principais roteiristas ou os principais produtores de conteúdo, o repórter e levar, cara, isso já causa uma rixa. E foi isso que abriu espaço para que eu entrasse lá no CQC, né? Porque foi nessa aí de 2009 para 2010 que saiu o produtor de conteúdo político, que era o Marcelo Salinas, e foi pro Legendários, e aí eles estavam procurando alguém de política, eu acabei entrando no CQC. E o CQC, quando eu entrei, era esse clima aí que o Maurício falou, de rivalidade entre Legendários e CQC, já por conta da retirada ali de funcionários de um programa para o outro, e aí depois teve esse lance do Danilo aí, com o Mion, né, que eles ficaram um pouco tretados mesmo, pelo que eu lembro... também, Guga. Ele indicou, inclusive, roteirista pro Legendários, ele disse que montou uma equipe pro Mion, como se ele fosse pro programa, ele disse que acabou não indo, mas disse que ajudou o Mion, indicando pessoas, roteiristas, aí disse que ele depois não entendeu por que estavam criando isso. Por isso que ele disse que achou o Mion filho da puta, nas palavras dele, né, mas eu não... na situação. Aí sou eu tentando fazer um lado. Eu já ouvi as histórias do Mion também, já vi histórias do Danilo. Me dá a impressão que cada um tem uma versão própria dos fatos. E me dá a impressão que todas as brigas hoje que eu vejo acontecendo, seja Rafinha, Danilo, Zezinho e Zezinha, Tirulipa e Tirulico, tudo que está acontecendo de briga hoje, você conversa com uma pessoa, ela vai te contar uma versão. Você vai conversar com outra pessoa, tem uma outra versão. Então, é muito complicado. Hoje em dia, cara, me dá a impressão que as pessoas elas estão cada vez menos tentando resolver no diálogo. Não estou falando que o Danilo está errado ou o Danilo está certo. Eu estou falando que quando você vê a situação de um prisma, você entende por que as pessoas elas não entram em consenso, porque são opiniões de fatos diferentes. Você vai conversar com o Mion vai falar uma outra história. O Mion vai falar, não quis roubar os caras me ligaram pedindo para emprego. E falaram que estava ok. Aí você vai conversar com o Danilo fala, não, o cara foi lá de propósito. E você vai ver que nem tudo é 100% mal e nem tudo é 100% bom. Sabe onde é que tudo é 100% mal e 100% bom? Nas novelas da Globo. Só lá o bonzinho é muito bonzinho. E o malzinho é muito malzinho. É isso, cara. A gente aprendeu com a vida, cara, até mesmo nas séries que a gente gosta mais hoje, que... O cara que é muito mal tem um lado bom imenso. E o cara que é muito bom tem um lado mal imenso. A gente é ser humano. A narrativa. Então, não estou falando que foram mal entendidos. Tem filha da putice na história? Óbvio que tem. Não sei qual lado foi filha da puta de fato. Mas eu acho que se resolveria num bom bate-papo. E não dessa forma como fica sendo. Mas aí também não sou eu que tenho que falar, né? Claro. Essa briguinha Rafinha e Danilo são dois caras que eu também trabalhei, convivi muito tempo, cara, pô, eu gostava de trabalhar com os dois, eram duas pessoas que
trabalhando ali, eles se dedicavam muito, eles eram pessoas que reconheciam o trabalho também do produtor, eram pessoas que eram humanas ali, que eram bacanas de estar do lado. Eu gostava realmente dos dois, do Rafinha e do Danilo, apesar de hoje ter críticas a algumas coisas que ambos já fizeram, principalmente o Danilo. Mas gosto dele, cara, eu gosto também, não vejo como um cara do mal, não. Não acho que tem só coisas boas ou ruins. Uma pessoa só mal, uma pessoa só ruim, isso é coisa de novela. Mas vai lá, Carlito. Eu acho que tudo é... Rapidinho, só matar. Eu acho que é tudo um reflexo, cara. Eu acho que, assim, a gente tem que entender mesmo, aí é a opinião minha, as pessoas mudam. Talvez a essência das pessoas, ela continua tendo aquela coisa antiga e tal, mas as atitudes mudam. Eu vejo isso como prova viva de muita gente que eu vi há 15 anos atrás. Eu odiava a pessoa, o cara teve um filho, uma filha, já mudou a cabeça, ou a mãe morreu, ou o pai teve uma doença. 15, 20 anos é tempo suficiente para você tomar uma mudança, né, de amadurecimento. E eu acho que passado, talvez hoje, eu acho, não estou falando, talvez seja até pior. Talvez eles estejam mudados de uma forma que tem tanta mágoa envolvida que pode ir por um caminho pior. Mas eu acredito que você conversando nas novas, né, nos novos comportamentos que foram gerenciados agora, talvez descubra-se uma nova relação. O problema é quando você projeta a relação do seu passado. É quando eu olho para o Guga e achar que o Guga é o Guga de 2003. E não é, o Guga hoje é pai, tem 2 filhas lindas, e o Guga já não é um cara que a questão machistona dele já mudou, obviamente. Ele é casado com uma mulher, tem 2 filhas. Então não posso achar. Talvez o Guga seja um cara ainda machistão, talvez seja, mas a essência dele, a atitude dele deu uma mudadinha. Então não posso achar que o Guga é aquele mesmo cara babaca que ele era com uma menina, como eu achava, eu vou trazer para a pessoa. Tá, mas qual cara que você tá falando? De qual época? Porque o cara muda, velho. As pessoas mudam. Sei lá, eu acredito mesmo na mudança do ser humano. Não na essência geral. Até para não... Cara, já que você... Mal, já que você foi para esse ponto, velho, desculpa estar falando pra caramba, Carlito, que como eu conheço o Mal... Pode ficar à vontade, meu amigo. Eu falando. E o Mal foi para esse lado da mudança, realmente, o CQC, esse lance do machista. Eu vejo as matérias que a gente fazia, que eu fazia no CQC em 2013, realmente, elas são piadas que hoje, se a gente tem um olhar, né, muito mais crítico, que a gente vê que eram piadas muito machistas, sem dúvida, e que naquela época faziam, que eram engraçadas, naquela época elas passavam na televisão, que hoje em dia elas seriam canceladas na hora, e que a gente vê que tem alguns humoristas que ainda lutam, como se estivessem lutando, sei lá, pela liberdade do humor, para manter esse tipo de piada, cara. E aí, já falando do Danilo, velho, você acha que o humor dele é um pouco isso, esse humor um pouco antigo que fica tentando ser martelado, que é essa impressão que eu tenho às vezes, sacou? Que o Danilo é um pouco esse humor... Não, acho que o humor dele é necessário. Eu acho 10 e agora já tá velho, velho. Eu acho que o humor dele é necessário para quem gosta do humor dele. E tá ok, né? E o meu humor é necessário para quem gosta do meu humor. Tá ok não, Maurício, tá certo. Tá ok, aqui é proibido. Tá ruim, ó. Tá ruim, tá parando. Tá, acho que foi por causa do tá ok. O Carluxo deve ter ouvido aí, pensou que era um chamado. Parou aqui. Peraí, volta aí no... Tá parado, voltou. Tá vendo que eu falei que o tá ok é proibido aqui? É só falar tá ok que trava na hora. Trava, já some os sentidos, cara. Para de falar, porra! Vai lá, Mal, vai lá. Tá congelado essa porra. Para de falar, tá ok. Um humor. Mas, Mal, vai lá, velho. Continua, tô te vendo, agora tá voltando. Mas, Mal, então, velho. Mas tá, continua, deu uma porrada aqui, galera. Mas vai lá em cima. Porque pensando assim, no South Park, por exemplo, eles usam o politicamente incorreto, mas os caras têm uma mensagem politicamente correta, que no fim a piada é o racista, apesar de ter piada racista. O alvo da piada é quem faz o racismo, é quem, sabe? Então, é mas isso é você entendendo o South Park. Você entende a camada do South Park. Tem gente que não entende. Por isso que eu falo, não existe humor para todo mundo. Não existe humor para todo mundo. Isso é fato, não existe. As gerações, elas estão juntas, todas elas no mesmo lugar. Quando
você encontra o meu, vamos botar assim, um idoso de 80 piada de um moleque de 20 anos. Porque as gerações, elas mudam. Por isso que às vezes me incomoda. Nesse ponto eu defendo o Danilo, porque me incomoda quando a pessoa cria o que é o certo na comédia. Sendo que não existe o certo ou errado, existe o que é o engraçado para algumas pessoas. Não adianta, cara. Você está vendo o que é os bolsonaristas, eles são ferrenhos admiradores de um tipo de linguagem, blá, 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 blá. Se você quer fazer essa linguagem, tudo bem, é direito teu. Talvez eu não queira fazer essa linguagem, porque eu quero ir para outros lugares da comédia. Mas esses caras, eles são 30% da população que eles não vão rir de outra coisa, que não seja esse tipo de humor. Porque eles gostam desse tipo de humor. E eles mesmo vão falar isso. Ou a outra coisa não é humor, não se pode... Cara, a outra coisa é humor também. Mas é humor para um outro tipo de pessoa. Eu acho que não existe um humor vertical, sabe? Não existe humor vertical. O que eu acho que facilita a gente entender existem humor... existem temas que vão ficando antigos. Mas não é que vão ficando antigos porque não tem graça. Vão ficando antigos porque o mundo muda. Eu sempre gosto de exemplificar com a piada da sogra. A piada da sogra, ela perde a graça porque a mulher começou a trabalhar nos últimos anos e a mulher não fica mais em casa com a mãe fofocando sobre a vida do marido. Que era essa questão da sogra ser chata. A minha sogra, ela é muito legal, porque minha mulher é independente, ela trabalha. E a minha sogra também é uma mulher independente. E poderia ser o contrário também, se o homem ficasse o dia inteiro com o pai em casa, sem nada para fazer, talvez ele ia ficar falando mal da mulher. Então, o emo, não tem mais graça a piada do emo, porque não existe mais emo. Se eu subir no palco e falar do Padre dos Balões, não vai ter nenhuma graça, porque o Padre dos Balões já aconteceu há 15, 20 anos. Então, a piada do gordo, eu não acho engraçada, não é pelo tema, é porque eu já ouvi muita. Eu já vi muito exemplo da pessoa ser gorda, tão gorda que ela é mais gorda que não sei o que lá. Eu já vi essa piada, eu tenho 37 anos. Talvez o moleque de 16 ache engraçada a piada do gordo, porque ele nunca viu esse tema aparecendo. Então, eu acho que é uma escolha... O Gabriel tá vomitando aqui, mas tudo bem, né? Tá. Eu poderia estar com meu filho, mas... Home office, faz parte. Entendeu? Eu acho que... Vai lá, mal, se tu precisar. Vai lá e volta. Eu acho que você tem que ser responsável pelo aquilo que você fala. O humor é teu. Eu faço a piada, mas eu tenho que entender as consequências dela. E a consequência ela é legal ou consequência também de público. Sabe? Tipo, eu posso fazer uma piada que ela pode ser ilegal e eu vou ser preso porque eu tô passando e perder público e eu tenho que entender por que eu tô perdendo público. Porque as pessoas ficaram ofendidas. Sim, você ofendeu elas. E é o direito delas não querer te consumir. Mas, deixando claro, eu sou totalmente contra o não se pode falar sobre isso. Não se pode falar sobre esse tema. Essa piada não se faz mais. Não, faz, tem gente rindo. O que não pode é passar do crime, né? Virar crime. Eu não gosto de piadas antigas. Eu acho que a gente pode ser mais criativo. Mas, cara, não adianta você falar com o meu pai sobre piadas do South Park. Ele não vai achar graça. Mas meu pai acha graça da piada da bichinha. Ele ainda acha graça disso. Você vai mudar o comportamento da cabeça do meu pai para ele não achar isso engraçado? Talvez eu não ache graça. Conseguimos chegar onde eu não achar graça. O meu filho não acha graça. O meu primo não acha graça. Meu pai acha, cara. Você vai falar pro meu pai, pai, não é engraçado. Esse instinto primitivo que você tem de dar risada não pode ter? Tipo, ele não tá em outro lugar, ele ri, ele acha isso engraçado. Porque isso bate com a nostalgia dele de quando ele tinha 20 anos. Ele ri disso. É que nem você falar pra mim e falar, cara, Guns N' Roses não é bom. Você fala, mas eu gosto. Mas não pode gostar, não. Guitarra não pode. Você fala, cara, mas eu cresci ouvindo isso. Mas não pode. Agora é jazz. Você fala, eu gosto. Fazer o quê? Até uma hora que você para de ouvir Guns N' Roses porque acabou o Guns N' Roses. O Guns N' Roses não produz mais nada. E aí eu vou ficar sozinho no limbo falando, o Guns N' Roses que era bom. Aí porque eu não aprendi a ouvir coisas novas também. É que eu vi o Porchat com aquele papo, assim, né, que eu achei muito interessante na hora de tentar justificar a crítica que ele faz a esse humor mais datado, que é falar, olha, o mais engraçado hoje não é rir da piada que tá fazendo humor com o negro ou com o gordo, é rir daquela pessoa que tá fazendo a opressão contra o negro. O Porchat, ele tá decidindo que é engraçado? Não, mas ele tentou explicar mais ou menos
a diferença desse humor mais datado e antigo, que é o que eu vejo o Danilo ainda fazer, que é o humor do Porchat, é esse o humor dele. Eu assisti essa entrevista no Roda Viva, eu gostei de muita coisa que ele falou. O que o Porchat falou foi exatamente isso, um pouco que eu falei. É uma escolha. Ele escolheu dar risada do cara que oprime. Ele escolheu isso. Tudo bem. Só que eu mesmo também, às vezes eu chego também e posso falar, mas, Porchat, às vezes o cara que oprime também é um oprimido. Eu não tô falando do racista, esse cara foda-se. Mas um evangélico, às vezes, que você faz piada, às vezes é um fudido, cara. É um cara fudido. Que você acha engraçado rir do cara porque ele é burro na sua cabeça, mas ele é um cidadão que paga conta, é triste, ele tá fudido. Será que a melhor maneira também é dar porrada nele? Porque a gente entra numa questão muito abstrata de quem tá oprimido e quem tá oprimindo, porque o cara é pobre também. E aí, porque ele tem uma religião, ele é um merda? Ou o cara que trabalha numa van e ele é mais conservador. O cara que quer dizer, toda pessoa que é conservadora é filha da puta. Eu não acredito nisso. Mas o que ele falou aí eu defendo o que ele tá falando, e eu concordo com ele, é uma escolha. Eu escolhi um lado, de bater no cara que eu acho que, na minha concepção, é o errado. E ele tá escolhendo. Mas eu não vou proibir ninguém de falar sobre gordo, magro. Sim. Eu escolhi. Se eu posso escolher bater no preto ou escolher bater no cara que bate no preto, por que eu não vou escolher bater no cara que bate no preto para uma sociedade ficar mais justa? Achei legal o pensamento dele. Outros não escolhem isso, entendeu? Tem um humorista agora, um comediante baiano, vocês devem conhecer, óbvio, o Jordan Matheus, que ele é negro cara. e inclusive, ele é uma das revelações do stand-up em 2020, né? Ele estourou com o stand-up da Rita, né? Da música do Thierry, a da facada, que ele faz toda a história. E tem vários stand-ups que ele faz do contexto social que ele vivencia como negro e rasta. E eu acredito que a sua fala de que o humor tem de entender a questão do que é crime e do que não é crime nesse ponto. Porque, por exemplo, ele traz o contexto do que acontece, que ele vivencia, por exemplo, como ele tem até um dos stand-ups que ele fala que ele vai com um amigo playboy para uma festa, chega lá na festa, o amigo tá com a mochila cheia de papelote de maconha. Aí ele fala, irmão, olha pra minha cara, um rasta, pobre, desse tamanho, sem camisa, junto com um cara que nem você do meu lado, com a mochila cheia de maconha. Você acha que a polícia vai parar e vai perguntar se essa droga é minha ou é sua? Essa droga já vai ser minha. Entendeu? Tanto que ele até fala que o cara para ele e fala, bora, rasta, cadê o chá? Ele fala, pô, irmão, nem de chá eu gosto. Então, assim, quando você tem alguém como o Jordan Matheus pegando essa situação crítica e trazendo para o contexto uma visão real. Exatamente. Eu acho que o ponto principal, que eu acho que é a crítica que muita gente faz em relação a algumas piadas, é com relação ao crime. Que alguns ultrapassam realmente o limite e tentam se apegar à ideia de que, mas para mim, isso é humor. Eu acho que isso é humor. Eu acho que eu acho que você não pode confundir. Você não pode, assim, na minha visão, vamos lá, na minha visão, quem tá falando é o Maurício. Na minha visão, o humor ele não tem limite mesmo. Ele não tem limite. Porque, inclusive, é até curioso, mas eu já fiz piadas consideradas até criminosas em rodas de amigos. E eu acredito que até vocês, não preciso citar qual piada, mas eu acho que a gente já passou de limites, digamos, considerados legais em piada. Algumas vezes numa rodinha, numa piada, há 10 anos atrás, enfim. Isso não significa que o meu trabalho... Porque quando eu estou fazendo um trabalho, eu tenho uma responsabilidade. Porque eu tenho uma fala ali. Se eu subir no palco e eu não tiver um contexto do que eu estou falando, pode ser um discurso de ódio. E se esse discurso de ódio acontecer, ele tem que ser, digamos, recriminado. Igual o jornalista subir e proferir palavras racistas. É a mesma coisa. Eu não posso ser café com leite, porque eu sou comediante. Então as pessoas têm que entender que a sua fala, a sua mensagem, ela tem um viés criminoso ou não. Dito isso, quer dizer, tirando isso, eu acho que qualquer humor não tem limite. Agora, o humorista ele pode ter. Eu tenho os meus limites. Entendeu? Os meus limites talvez sejam diferentes dos limites do Guga. Que talvez a minha linha seja muito maior do que o Guga. Talvez a minha linha do Guga seja muito maior do que da Lígia, que é a esposa do Guga. Talvez quantas vezes eu já fiz piada no show que eu faço e tem uma galera rindo e tem umas pessoas fazendo.
Quer dizer, por que esses riram e esses fizeram... Porque para esses daqui, isso daqui não é mais piada. Para esses daqui ainda está no limite da piada. Então, tem, por exemplo, o Léo Lins é um cara que está o tempo todo querendo ultrapassar esse limite. Significa que ele está sendo criminoso? Não. Significa que o limite dele é maior do que o limite de outras plateias. Então, quando o cara quer um negócio hardcore, pesado, ou talvez precisando, sei lá, ouvir algo que seja fora do padrão, do que é comumente aceito, ele vai no Léo Lins. Significa que o Léo tá certo? Não sei. Significa que o Léo tá errado? Também não sei. Significa que ele encontrou um lugar. Se isso é criminoso, ele tá errado. Se isso não é criminoso, é uma liberdade de expressão que vai da responsabilidade dele saber o que ele pode estar gerando para essa sociedade. Nesse ponto. Concordo exatamente nesse ponto, que é a questão do humor ser livre, como você falou, e que cada um vai colocar a sua liberdade e se cometeu algum crime ali, que seja responsabilizado. Eu estava conversando com você no off aqui, inclusive, sobre uma situação da época do CQC, que eu achei bem engraçada, porque existe dentro da etiqueta o mito de que se você vai na casa de alguém, é você que tem de ser muito, muito preparado para o indivíduo que vai receber você lá. Se você viaja para outro país, é você que tem de falar o idioma das pessoas do outro país. E a gente vê que isso não acontece no Brasil. Por exemplo, você vê um gringo que vem para o Brasil, russo, americano, espanhol, ele não vem preocupado em falar português. Ele vem e tenta se comunicar. E tem um episódio do PPC que eu falo sempre com o Guga, que é muito engraçado, que você foi cobrir a Fórmula Indy, e aí você, em um determinado momento da reportagem, falou: peraí, quando esses caras vão para o Brasil, eles não falam português. Por que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu vou ter de falar inglês? Eu queria que você falasse o que aconteceu daí para frente, porque eu já procurei esse vídeo no YouTube e não encontrei, mas é muito engraçado. Eu acho que se você botar Fórmula Indy, Maurício Meirelles, você encontra, porque foi a única vez que eu fui, assim, e foi incrível, cara. Eu acho que foi uma das melhores viagens da minha vida, de fato, porque eu fui na Fórmula Indy e eu fiz muita coisa. Primeiro que foi o dia que o Tony Kanaan ganhou a 500 milhas. Então, assim, foi um dia muito especial. E eu subi no pódio com ele. Então, cara, que experiência. Você bebeu leite também, se não me engano, não foi? Porque eles ganham leite, né? Ele me deu leite, eu fiz Nescau com leite, bebi. Então, assim, já tenho essa experiência para contar pro Gabrielzinho aqui. Cara, subi no pódio, ganhei. O cara ganhou 500 milhas, ele me levantou, foi demais. Outra coisa, eu pedi a Bia Figueiredo, que é a piloto, em casamento. Eu fingi que eu era noivo dela e pedi ela em casamento no meio da prova, todo mundo aplaudindo, todo mundo emocionado, saiu em toda a mídia do mundo, noivo de Bia Figueiredo, e a resposta dela foi maravilhosa. Eu falei: eu quero te pedir em casamento. Ela falou: eu aceito se eu ganhar. Tipo assim. E aí todo mundo ficou falando: mano, essa mina é um absurdo, você tá louca, ela nunca ganha a prova, como é que ela não vai casar nunca? E virou uma piada. E uma das coisas que eu fiz foi essa piada, de mostrar que a gente é capaz de tudo. Como? Cara, eu já fui para muito... Meu inglês era ruim. Quando eu fazia matéria internacional, eu aprendi... Isso é um segredo que eu conto, assim. O CQC, quando me chamou para fazer repórter, a primeira pergunta que eles falaram assim: você sabe inglês? Na minha resposta eu falei, cara, eu manjo. Eu não sabia falar. Não sabia falar, mas eu queria tanto o job, o trabalho, que eu falei, cara, eu vou dar um jeito. Isso era novembro. E aí eu contratei um professor para ficar 24 horas comigo, de verdade mesmo, 24 não, mas assim, sei lá, 6 horas por dia estudando inglês. O cara chegava em casa às 6 da manhã e ficava até meio-dia comigo, 2, 3 meses direto. Então eu aprendi a lidar com algumas coisas, aprendi, cara, em 3 meses a falar inglês, melhorei. Não que eu aprendi, não sabia nada, mas eu sabia um pouquinho e, né, só que chegava, por exemplo, lá em Indianápolis, cara, é diferente. E eu falei, cara, vou usar isso como uma premissa engraçada, já que por que eu vou forçar que eu sou um bom repórter se eu sou tosco? Então, eu aprendi um método que é muito fácil. Vai no gesto, o cara entende tudo. Você chega, aí, maluco, chega aí. Irmão, onde é que tem um negocinho pra tomar aqui pra nós? Eu tô com, a cedinha. Vai beber aquela parada lá? Onde é que tem? O cara fala, do Ravens. Você fala, maluco, quero cerveja, ó. Cerveja, né? Coca-Cola? No. Coca-Cola, no. Cerveja. Glu, 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 cerveja. O cara, lá, falar, ok. Quanto custa? Quanto que é o bagulho? O cara vai falar 5. Eu tô com 10. Beleza. Acabou, tu entende. E depois, pra mijar? Onde? Cara, ali. Você vai, cara. Você faz se você quiser. O Maurício é um bom mímico ainda por cima. É só qualquer coisa, cara. Quer ver, Guga? Essa ideia é Maurício.
Deixa eu te perguntar, vem cá, e você ainda tá naquela parada lá? O mundo inteiro entende o que eu perguntei. Soltando pipa? Tá lá fazendo o bagulho? Soltando uma pipinha? Você ainda tá lá no... Todo mundo entendeu. E sua fama de azarado? Ah, Você tava no 7x1, não tava? Você tava no 7x1, mal? Não cobrindo, era o Andreoli. Não, você tava pra ver o jogo, velho. Você e, sei lá, o Atra, não sei quem mais. O que aconteceu foi o seguinte, Cara, isso não é... Ó, deixando claro, a fama não é de azar. A fama é de falir os programas. Sim, claro. Porque eu tenho muita sorte. Tô ligado. Eu tô ligado. Inclusive, essa história é muita sorte. O que aconteceu? Tivemos a Copa do Mundo em 2014 aqui no Brasil e 3 repórteres tinham direito às credenciais, 3 equipes. E aí era o Ronald Rios, o Andreoli, e aí me botaram do tipo assim, Mal, se faltar, sei lá, um ficar doente, você vai. E aí, na minha cabeça eu fiquei meio triste, porque eu falei, pô, eu queria cobrir a Copa, velho, só vou quando... Porque eles me botaram para fazer outras coisas assim, porque o Brasil tava pegando fogo naquele momento. Era a época do não vai ter Copa. Era eleição, velho. Era. Então eu tava fazendo. Era eleições. Eu tava fazendo Brasília pesado. Acho que eu tava até com o Guga nesse. Não, o Guga tava de repórter. Tava com você. Não, eu tava fazendo, porque a gente teve que se deslocar. Às vezes eu fazia um canto, você outro, mas a gente tava cobrindo essas tensões. Às vezes eu ia pro meio da treta, das manifestações. Foi o ano que você entrou, né, Guga? Eu entrei em 2013, mas aí em 2014 eu já tava pegando muita manifestação, velho. Eu me lembro que esse ano eu era o ano que eu já tava sendo uma das... Eu tava fazendo muita matéria internacional. 2014 eu tava fazendo as principais matérias internacionais. Foi o ano que o Cortez saiu, então eu tava fazendo tudo, assim, celebridade, matéria internacional, política. Eu pegava tudo. E aí o cara falou, vamos deixar o mal de Coringa pra Copa. Só que os caras não iam precisar de mim. Então eu tinha 1.600 credenciais para todos os jogos. Então eu chegava, falava assim, qual que é a minha escala? Deixa eu ver. Caralho, eu vou para Rio de Janeiro gravar, sei lá, a festa do Caio Castro amanhã. Beleza. Quarta-feira eu tô livre, eu vou para BH assistir Suécia e Finlândia, sabe assim? Aí eu ia, ficava lá curtindo. Então eu fiz muita coisa na Copa. E aí eu consegui ir na semifinal e na final. Então na semifinal eu vi o 7x1 e eu tenho uma história muito curiosa do 7x1, que... Tava eu, o Andreoli e o Atra. A gente estava assistindo o jogo e a gente ficou tomando o dia inteiro. Muito, muito. Até a hora do jogo. Bebendo demais, bebendo muito. Só que o Andreoli e o... Não era o Atra, era o Tomer. O Andreoli e o Tomer, eles estavam mais seguros. Por quê? Segurou a onda porque eles vão trabalhar depois. Eu já estava no nível vodka. E aí, eu entrei no estádio e fui ver o jogo, tal. Eu tava meio, pô, era uma semifinal. Eu não tava vendo uma semifinal, eu tava meio batendo. Falei, eu vou aparecer na TV com certeza, com o Filipão abraçado, aquelas merdas. Aí o que aconteceu? O Brasil tomou 1-0. Aí eu, porra, caralho, tal, foda, tal. Eu dei uma acordada, tal, eu bebi mais, tal. Aí o Brasil tomou 2-0 num gol. Aí eu fui no banheiro, quando eu voltei, eu não sei porque eu tava tão maluco que eu comecei a achar que aquilo era replay, porque os gols eram iguais. O cara pegava na ponta, passava a bola, gol. Aí o cara pegava na ponta, aí eu olhei, cara, eu tava muito bêbado. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, mano, eu comecei a noiar que eu tava vivendo uma realidade paralela. Eu falei, não é possível, é uma semifinal de Copa. Os gols estão muito iguais. Eu acho que eu passei muito mal. Eu não tô vivendo isso. É um bagulho... Já tá 5-0, na ida ao banheiro? Tá... O banheiro volta, tá 4-0. Eu falei, caralho, que merda é essa que tá acontecendo? E eu vou falar pra você, foi o pior jogo da história que eu vi, porque o jogo durou 7 minutos, se você parar pra pensar. Porque você comprou na planta o quê? Uma semifinal de Copa do Mundo. E, de repente, você tava assistindo Flamengo e Goitacás. É isso. Pô, foi muito humilhante, velho. O que me amenizou pra mim, cara, foi que depois, quando eu tava 2-3-0, eu tava realmente triste, tava puto, tava quase chorando, sacou? Aí quando virou 4-5, velho, e eu comecei a olhar muito ali o Twitter e a galera só debochando, aí eu já entrei naquele clima de deboche, sacou? Aí já saí assim da tristeza total pro
pro deboche. Foi o que aliviou um pouco, velho. O Twitter salvou a depressão do 7-1, porque virou deboche. Aí já tava todo mundo zoando no Twitter. Mas aí é a teoria também que eu tenho, cara. Eu prefiro um 7-1 do que um 2-0. Porque também a gente ia sofrer mais. Se tivesse 2-0, a gente ia acreditar. A pior coisa que tem é a expectativa. Você acredita como aconteceu com a Bélgica, né, em 2018, que a gente jogou até bem contra a Bélgica. Porra, ruim, aí fizemos o 2-1, o Renato Augusto perde aquele gol ali no finalzinho do jogo. Aí não dá, velho. Irmão, eu sou botafoguense. Cara, o Botafogo tá caindo. Aí do nada ele faz 2 gols. Aí ganha 2 partidas. Eu falo, não, por que você ganha? Assim, agora eu entendi porque você é amigo do Felipe Neto. Agora eu entendi porque você é amigo do Felipe Neto. São 2 iludidos. O Botafogo... Você entende? Tipo, não dá, velho. Assim, bicho, vocês têm que sentar e se reunir. Tá perdendo? Topa perder, velho. Não tenta ganhar. Porque você vai tentar ganhar e depois perder, vai ser muito pior a derrota. Não tenta. Tá perdendo, já fala assim, galera, vamos fazer o seguinte, nem vamos criar expectativa na galera, que essa galera precisa trabalhar. Essa galera tem filho, essa galera tem família. Já vamos mostrar pra galera que a gente não vai ganhar mesmo. Não tem raça. Faz todo sentido, Mal. Imagina, fosse 2-0, você ia ficar com aquela sensação quase tal, aí a derrota ia ser mais difícil de... Mas a gente perdeu de 3 para a Holanda. Você pulou um fator. Lugar e foi ruim também. 7-1 vira zoeira na hora, velho. Você esquece rapidinho da dor. A gente tem que fazer o seguinte, então, todo time que tomou 2-0, ele já tem que abrir para tomar 7. Abre. Porque assim, tomou 1-0, ainda tem emoção. Tem emoção. Se tá 1-0 e deu 30 do segundo tempo, abre para 7. Para não sair com gosto ruim. É porque você economiza 15 minutos da pessoa. Inclusive, Maurício, você tá convidado para vir para Aracaju ano que vem para assistir Confiança e Botafogo, que vão jogar na mesma divisão em 2000. Eu acho muito bom. Quer dizer, esse ano já, 2021, né? Cara. Eu vou falar para você, eu acho muito bom o nome do time ser Confiança e ele não tá tão bem. Assim, é um time egocêntrico, Confiança. Eu gosto muito, mas é muito egocêntrico, porque eles falam, é confiança. A gente... Ou será que é Confiança que vai perder? A gente sabe que a gente vai perder. Por isso não, E aí o nosso mascote ainda é um dragão, pra gente saber lidar com fogo, tá vendo? Pra ganhar logo do Botafogo aqui também. Ganhamos do Cruzeiro, inclusive, esse ano, viu? Mas até do Mineirão, aí, inclusive. Carlito, até aí, bicho. O Gabriel aqui ganhou do Cruzeiro. Mas um time bom com um time da rua ganha. Outro corte aí, ó. Maurício Meirelles fala mal do Cruzeiro. Essa é boa. Maurício, você falou em 15 minutos, a gente faltam 13 só para completar 1 hora, e tem um assunto que a gente não entrou, que não é bem política, velho, mas é aquela pergunta que geral fica fazendo. Eu já respondi isso uma vez ou outra, mas você se sente culpado? Posso fazer a pergunta? Posso fazer a pergunta? Vai. Essa porra. Você acha que o CQC foi responsável pela eleição do Bolsonaro? Por favor, responda. Faça e responda, velho. Caralho, todo mundo faz essa pergunta pra gente, velho. Cara, não diretamente. É só falar tal que o nome do Bolsonaro que trava tudo. Sim, mas... Aí. Peraí, Mal. Cada semana eu tô com um pensamento sobre isso. Mas atualmente, eu acho que é o seguinte, vamos lá. É a mesma coisa que eu falar que o Faustão fez o Tiririca ganhar como deputado federal. Entendeu? Tipo, o Bolsonaro já existia antes do CQC. Vamos lembrar disso. O Bolsonaro é um deputado federal que estava há 30 anos ganhando eleição atrás de eleição como deputado federal. Ele sabia que ele tinha uma força através da forma dele conduzir o diálogo dele. Ele nunca mudou, ele sempre foi esse cara. Ele se aproveitou dos benefícios e oportunidades que aconteceram na vida dele. Quais foram os benefícios e oportunidades? 1, microfone em rede pública. Beleza, rede aberta, como o CQC, o Pânico, fez a bagulho dele ser um mito. Tá, beleza, isso ajuda. Mas o que culmina é o fato do país estar quebrado, ele ter o argumento certo na hora certa, que é o petismo é um câncer brasileiro. Ele criou essa narrativa de ele ser o oposto a isso. Tanto que o Alckmin se fudeu, porque o Alckmin, em vez de bater no PT, bateu no Bolsonaro. Se o Alckmin batesse no PT, talvez ele poderia até ter chance com essa galera. Então, ele é um cara que ficou bebendo dessa fonte, né, inesgotável de olha como a esquerda fode, olha como a esquerda fode, olha como a esquerda fode. E, ao mesmo tempo, a esquerda promovia cada vez mais ele.
Porque se você parar para pensar, o Bolsonaro é um filho do que é o petismo, no sentido de ele é o Coringa desse Batman, ou ele é o Batman desse Coringa. E tudo cresce assim no Brasil, no mundo, né? As coisas, os arquétipos, eles são muito clássicos, né? Você tem esse combate esse, então esse daqui alimenta esse, que alimenta esse. Tanto que o Bolsonaro hoje também alimenta Boulos. E o Boulos alimenta Bolsonaro. E Felipe Neto alimenta Bolsonaro, que alimenta Felipe Neto. É radical alimentando radical. Aí você fala, o CQC ele alimentou, de certa forma indireta, com certeza. Porém, eu acredito que se o Bolsonaro não tivesse... Não pode falar o nome Bolsonaro. Você já percebeu, ele falou Bolsonaro. Mal. Travou, velho. Peraí. O Jair. Boa. O seu Jair, o nosso síndico Jair, ele perceberia em algum momento que bastava ele fazer algumas lives no Facebook ou fazer alguns vídeos no WhatsApp, talvez ele chegaria da mesma forma como ele conseguiu chegar. Sim. Até porque, só para finalizar, 2018 não tinha nem Pânico nem CQC. Não tinha e foi nem o momento que ele mais bombou. Ou seja, ele soube usar isso. Mas, Maurício, você também não concorda que o CQC a gente botava pra ferrar nele, velho? A gente não banalizava o Bolsonaro. Sempre tratou ele como esse projeto de fascistinha que ele tá se apresentando. A gente sempre mostrou que esse cara podia mas ser aí eu vejo um problema. Guga, que é o problema que eu falei do petismo naquela hora. Eu entendo que a gente sempre combateu, a gente sempre foi contra. Mas tem uma coisa que automaticamente você tá batendo numa pessoa que é igual a você. Você vai ficar do lado de quem? Entendeu? Você Sim. vê uma pessoa que tá apanhando de um Guga Noblar, que na cabeça dele é um esquerdista maconheiro que mora com a mãe Porra, mano. e blá, blá, blá. E do outro lado, a cabeça do cara é assim. Do outro lado é um militar que quer acabar com tudo isso aí. E aí ele vê que o Guga Noblar, artistinha maconheiro, tá desdenhando dele. E no fundo, o Guga Noblar tá desdenhando desse cara que tá vendo. Ele fala, mano, esse cara tá falando que os métodos desse daí que ele tá zoando estão errados. O quê? Ele é contra gay, eu também sou. Os gays estão errados. Muito bom que esse cara tá falando. Realmente tem que acabar com gay. A frase tem que acabar com gay, que o cara solta, por exemplo, ele não falou dessa forma, mas, sei lá, essas frases são frases que o brasileiro consome. Ele falaria essa frase de qualquer maneira. Então, se eu falar para você o que ferrou, não foi o CQC ou o Guga, o que ferrou foi a internet. Só que aí a gente tem que ser injusto também. A gente não está falando de liberdade de expressão, a gente não está falando que você, de certa forma, você tem direito de expressar aquilo que você pode. Então, o problema, para mim, ele é de educação. Ele não é um problema do... Porque não adianta... Cara, o sentimento de ódio e o sentimento de racismo e o sentimento de homofobia ainda estão aqui. Ainda estão acontecendo. Você vai tirar o Bolsonaro, o sentimento continua. Você vai tirar o Douglinhas LP, vai vir um outro cara daqui a 10 anos que vai ser incentivado por isso. Como é que você combate isso? Com ferro e forro ou no diálogo com o professor, com uma forma interessante? Só que isso leva tempo. E a gente não tem paciência. Então a gente vai ser reagente. Enquanto a gente for reagente, vai ser essa merda. Aí o que acontece? Fica um bando de gente chamando todo mundo de fascista, faltando um mês para a eleição. Gente, vamos comer bolo e eu vou ensinar vocês o que é política. O cara fala, vai tomar no seu cu. Fica essa briga. Por isso que, assim, ele indiretamente, sim, o CQC contribuiu com o Bolsonaro. Mas o povo já estava querendo falar aquilo e olhou... E eu vou falar para você, se sobe hoje numa rede social alguém que fale algo perto do criminoso, mas não criminoso, onde a liberdade de expressão libera ele para ele falar coisas do tipo, olha, São Paulo não pode ter nordestino, uma merda do tipo, vai ter uma caralhada de gente que vai falar, puta, até que enfim alguém falou isso. Ou, puta, esse lugar aqui, não, nada contra gay, não tenho nada contra gay. Eu só acho que eles não podem entrar com sapato nos ambientes. Vai ter outras pessoas que vão falar, concordo com isso. E a gente está na era de todo mundo dar opinião. Eu estou, por exemplo, dando a minha.
Se não tivesse esse lugar aqui, esse canal, talvez eu nunca estaria dando. Porque antigamente as pessoas escolhiam quem poderia falar. Hoje é todo mundo. E tem pessoas que são mais carismáticas do que outras. Então a gente está virando esse caos. O que a gente precisa entender, na minha humilde opinião? Que o amor que faz as coisas rolarem. Eu sei que parece piegas, mas a minha opinião é: antigamente a gente se unia pelo amor. Puta, você gosta de South Park? Eu também. Comunidade do Orkut do South Park. Era legal. Hoje, eu odeio o Bolsonaro. Você odeia Bolsonaro? A gente se encontra. Ou eu odeio o comunismo. Você odeia o comunismo? A gente se encontra. Como é que vai ser uma relação a partir desse início? Vai ser foda. Então a gente tem que entender. Igual eu tava vendo agora, Manaus. Que, porra, tá pegando fogo lá, tá uma situação de merda, tá sem oxigênio. Artistas, vamos doar do caralho. Que momento legal os artistas doando. Mas o que eu acho foda é artista doando porque odeia o outro artista. Ele doou 60, eu vou doar 70. É o ódio provocando o bom. A gente tá tão fudido de cabeça que a gente tá se odiando para amar. Você tá entendendo onde a gente tá? Isso não é saudável. Por mais que a consequência seja legal, o intuito não é. E aí fode. É tipo o artista falando assim, cara, melhor não botar o cara na nossa lista. A gente está falando de vida, a gente não está falando de promoção. Eu vi isso acontecendo. Você doou 70 litros? Eu doei 90. Oi? Não é assim que se doa. Se doa desse jeito. Oi? E aí, até brinco, né? Do caralho se isso acontece. Porque amanhã a gente vai estar brigando por virtuosismo. A gente vai sair na mão. Falando, mano, vou sair na mão com você, velho. Porque eu ajudei mais um mendigo. Eu ajudei mais. Puta, porrada. Mas a causa não é legal. O início. A consequência, sim. Social, né? Vai acabar virando malufismo social. Vai acabar virando malufismo social. Ah, eu fiz mais, eu fiz mais, eu fiz mais. Foi eu que fiz mais, né? É um malufismo social. Exatamente, malufismo social. Então, eu acho que a questão nossa, já que não é politiquês que a gente está falando, a gente está sem comportamento humano, a gente está sem humanidade dos dois lados. Ah, não é Maurício, porque lá na direita. Atualmente, eu acho que o Guga sabe que eu nunca gostei do Bolsonaro. A gente já falava do Bolsonaro antes mesmo do Bolsonaro ser um hype falar mal do Bolsonaro. Isso o CQC sim fez. Porém, não endosso atitudes desse lado que também fomentam outro ódio. Porque vai ficar essa briguinha de meu pau é maior que o seu. Vira uma briga política, no fim vira uma briga por poder, né? Que é, no fim, o que está atrás de tudo, né? O interesse é sempre a briga pelo poder. E não pode virar só isso, né? Uma briga por interesses. Tem que ser uma coisa mais ampla que tenha como... Eu vou falar um negócio de você. Eu vou dar um exemplo. Eu adoro você, Guga. A gente... Só pra vocês terem uma noção. O Guga foi meu produtor do CQC durante uns 4 anos, né, Guga? Que a gente fazia a matéria do CQC. Sim. Eu tinha uma cabeça diferente do Guga nas matérias. Às vezes eu ia para um caminho, o Guga ia para o outro. Caralho, mas se tem uma aula de respeito e política, fui eu e o Guga durante esses 4 anos. Verdade ou mentira, Guga? A gente nunca conflitou, nunca desdenhou um ao outro, nunca foi cuzão. Tipo, porra, a gente nunca era do meu jeito ou do jeito dele. Era sempre dialogado, sempre político. Sim. O Guga entendia a minha questão, entendia a questão dele. A gente chegava num acordo e a matéria ficava incrível. As minhas matérias com o Guga sempre foram muito boas, porque a gente estava em prol da matéria. O Guga sabia que eu ia trazer conteúdo. E era foda, não tinha braço curto meu nem do Guga. Eu sentava, escrevia as minhas piadas, eu mandava pro Guga, o Guga falava mal, essa daqui é muito boa, vamos fazer essa. Mal, eu também escrevi umas. Guga, eu vou fazer a sua, vou fazer a minha. Era muito colaborativo. Mesmo sendo... o meu lugar era diferente. Quer ver uma parada que eu achei legal? Encontrei esses dias o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri é teu colega da Jovem Pan. Cara, eu sei que vocês não têm nada a ver, vocês não têm nada em comum. Mas ele é um cara que, querendo ou não, ele tá aberto ao seu diálogo. E eu acho isso legal. Você pode odiar o MBL, eu odeio esses caras. Mas assim, cara, como é que você vai salvar o mundo? Odiando esses caras ou
olhando e falando, cara, esses caras podem ser uma voz legal se eu sentar com eles e bater um papo. Eu vejo você e o Kim Kataguiri fazendo as piadas, se sacaneando e tal, mas vocês têm uma relação de respeito, ou eu tô mentindo? Sim, claro, claro. Eu Sim. presenciei a relação, eu posso dizer que, inclusive, quando eu fui convidado para debater com o MBL, o Guga me chamou, muita gente dentro da esquerda, inclusive, Maurício, me criticou, dizendo que eu não devia perder meu tempo com o MBL, que era assim, que era assado, e eu falei que não, que a gente tinha de ir lá para explicar as coisas de forma correta, porque eu sou de esquerda, e uma falha que a gente que é da esquerda tem é achar que porque eu sei algo que o outro não sabe é meramente porque ele é burro. Porque o caminho que eu encontrei para acessar aquilo... Carlito, é o famoso estudem. Mas qual livro? Qual livro que você leu que é mais foda que o livro que eu li? Por que o meu livro é pior do que o seu livro? Por que a minha experiência de vida não conta? E o que conta é o que você leu de um cara que não sei também se é legal. E quem disse que você leu e você captou e absorveu o que você leu? Só falar, só botar uma... Às vezes eu fico vendo essa galera da Globo News com uma biblioteca. Todo mundo, né? Agora jornalista põe biblioteca para mostrar. É poder, de certa forma. Olha o tamanho do meu pau, a quantidade de referências que eu tenho. É meio que isso. É também. Aqui, ó. A minha fica aqui, ó. Tá no ângulo errado a minha. A minha tá aqui na frente, vou botar para trás. Entendeu? Eu só tenho a média aqui atrás. Ó, tem gente que coloca só para mostrar do tipo, não, cara, é só uma coisa que eu gosto. Eu fico feliz de mostrar que eu li bastante livro. Eu tenho orgulho disso, mas tem gente que coloca do tipo, olha, eu sou culto. Como se fosse uma parada acima. Se você é culto para ser acima, você não é culto. Você não está entendendo o que é cultura. Se você estuda para mostrar que você é superior, você não entende qual é a função do estudo. Você é o cara que não vai querer que a escola esteja acessível a todo mundo. Então você está indo contra. Porque se você acha que isso é um poder, é igual o cara que acha que dinheiro é melhor do que o dos outros, porque eu tenho mais dinheiro. Então eu vou querer que, obviamente, as pessoas não ganhem tanto dinheiro quanto eu, para eu me destacar. Eu já acho que todo mundo tem que ter o mesmo conhecimento. E eu só vou ter o mesmo conhecimento o dia que eu chegar com o Carlito e bater um papo com ele e trocar uma ideia e falar, maluco. Só para terminar, Guga, por isso que eu criei no meu canal, agora eu vou fazer meu merchan. Porra, eu tô adorando o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo um podcast lá chamado Achismos. Semana passada, assisti eu trouxe um delegado da Cunha, que você fez recentemente. Pronto. Explodiu essa entrevista. Eu peguei um delegado da polícia e perguntei como é que é o dia a dia. Cara, geralmente um cara da esquerda falaria, esse cara é um merda, delegado, polícia, tem que morrer. Tu conversa com o cara, você entende a cabeça do... Cara, como é que você vai resolver um problema se você mal quer conhecer a cabeça de alguém que faz parte desse problema? Conheça a cabeça desse cara. Como é que é o dia a dia dele? Cara, eu conheci um ser humano maravilhoso. Ah, ele é delegado da polícia. Assiste a entrevista. Você, Carlito, que é de esquerda, você não achou legal o que o cara fala? Eu assisti, inclusive, depois dessa entrevista no seu canal, eu fui seguir o canal dele lá para ver também. Óbvio que a gente vai discordar de um ponto ou de outro ali, claro, mas é uma visão diferente, como você bem trouxe, para a gente buscar tentar entender e para um dia, se for dialogar, tentar falar, não, eu entendo que a sua visão é essa por causa disso e a minha é essa por causa daquilo. Vamos sentar aqui para dialogar, para ver onde a gente chega. Aí sabe o que eu fiz, Carlito? Hoje, eu coloquei eu e um padre. Eu entrevistei um padre. Porque eu quero entender a cabeça de um cara que não tem desejo sexual. Ele tem? Eu não sei se ele tem. Vamos entender a cabeça de um padre para quando der uma merda na igreja, na religião. Não tô falando que eu entendo, tá? Eu tô falando que eu abri o diálogo. Às vezes, não sou eu, às vezes é o Guga. Tá assistindo e fala, caralho, agora eu entendi porque os caras são assim. Agora, puta, olha, vamos ter empatia com esses caras também. Aí sabe quem eu entrevistei? Vai entrar em breve. Um chinês. Ele é famoso? Não, ele é só um chinês. Porque eu tenho dúvidas sobre a China. Por que o nome do meu projeto é Achismos? Porque eu não tenho certeza, eu não posso ter certeza sobre as coisas. O cara que fala estudem é um cara que se diz certo de tudo. Eu sou ignorante, caralho. Eu não sei absolutamente nada sobre a China. Então é muito legal conversar com um chinês e falar, maluco, vocês comem cachorro mesmo? E ele falar, sim, a gente come. E ele fala, a gente come. E você entende por que eles comem. E tem uma história mó triste por trás do fato deles comerem cachorro. Só que a questão também do yakisoba e de outros pratos também orientais são justamente para a crise de alimentos que eles tiveram. Aí você pergunta para ele sobre comunismo, ele tem uma visão diferente. E você fala, caralho, que legal a visão desse cara sobre comunismo. E não é a visão tosca do que já está mastigado na sua cabeça. Sim. Então,
você propor isso para mim é do caralho. Não importa se você é de direita ou se você é de esquerda. O que importa, Guga, cara, olha só, vocês são dois caras de esquerda, muita gente me considera de direita e muita gente me considera de esquerda, porque na verdade eu estou à direita de muita gente e estou à esquerda de muita gente. Então eles me rotulam de acordo com a posição própria de cada um e não com o espectro político atual. É tipo, pro Guga, eu sou a direita do Guga e talvez eu seja a direita do Carlito, mas com certeza eu sou a esquerda do Bolsonaro, entendeu o que eu quero dizer? E pro fã do Bolsonaro, eu sou um comunista. E pro fã do Guga Noblar, eu sou fascista. E não é. Eu só sou um cara que tenho visões. E que do caralho que eu tô batendo papo com dois malucos aqui. Que... fascista. Hã? Eu não acho, Maurício, que você tá com essa imagem de... Eu acho que a sua imagem hoje na extrema-direita, eles estão putos contigo, porque você tem zoado muito o Bolsonaro. E a esquerda, eu não acho que a galera esteja hoje... Eu nunca vi a esquerda realmente... Não, Guga, eu recebo muito, porque eu faço piada. Mas eu faço piada. Eu já fui chamado de fascista. É óbvio que eu já fui. Não, mas até eu já fui, velho. Eu já fui chamado de nazista. Você não pode ir para esse caminho. O discurso ele é raso. Eu tô aqui, ó, de peito aberto, batendo papo com dois amigos aqui, falando e tal. Olha que papo gostoso. Daqui está saindo um negócio. Amanhã eu vou para Aracaju, o Carlito vai querer me encontrar, vai me levar para tomar vamos comer um siri lá, Maurício. A gente senta e eu descubro através do Carlito um bagulho que eu não fazia ideia, que abre minha cabeça. E o Carlito descobre por que, cara, ele não ganha tanta grana com o projeto que ele tá fazendo. Eu falo, Carlito, você não tem visão comercial para isso acontecer. Significa que eu sou um fascista e que o Carlito é um filho da puta comunista? Não. Significa que a vivência do Carlito é diferente da minha. Quando eu vejo um cara que é a favor e outro que é contra a arma, eu tento equilibrar e falar, vamos entender por que esse cara é a favor da arma? Talvez ele more num lugar muito afastado onde eu não moro. Eu sou contra a arma. Eu sempre fui contra, até porque eu acho que o Brasil não tem educação para conseguir manejar aquela merda. Mas um dos motivos pela qual eu entendo o cara que é a favor é entender que às vezes ele está numa fazenda desesperado, com o cu tremendo, e ele sabe que sempre entra alguém que rouba a parada dele. Ele tem um lugar de fala que eu não tenho, e que a menina que mora na Vila Madalena de cabelo com dread também não tem. Ao mesmo tempo, tem gente que fala, eu sou muito contra a arma, porque o pai tinha arma, ele foi assaltado e o pai foi pegar a arma e se matou sem querer. Então esse cara é óbvio que a experiência dele vai ser contra a arma. E não adianta chegar o Zé Bolsonaro e falar, você não quer porque você é comunista. Maluco, entenda que as pessoas são complexas, diferentes, e elas podem abrir a cabeça. Essa coisa de fechar a cabeça, por isso que eu odeio, o Tais fala isso, eu concordo, essa coisa do lacrou. Como assim lacrou? Não tem discussão, não tem debate, não tem um aprendizado. Guga, você não é melhor do que eu. Eu não sou melhor do que você. Agora, talvez sobre a guerra da China, você tem mais estofo. Que legal, mas eu tenho mais estofo que você sobre viver pobre. Então você vai entendendo o meu lado e a gente vai discutindo e debatendo. Agora, se você partir para ignorância comigo, não tem para onde ir. Se você chegar para mim e me chamar de imbecil, de fascista, de comunista, eu vou falar, Guga, não dá. Não vai ser democrático, não vai ser legal. Vai ser só eu que tá faltando. Eu sou certo. Eu acho que está faltando a paciência ali, eu acho, para explicar, Maurício. Por exemplo, a questão, um mito que tem no Brasil com relação ao sistema de cotas, por exemplo, que inclusive foi uma das pautas que eu debati lá com o Guga na Jovem Pan, com o pessoal do MBL. Às vezes o público que segue o MBL não teve o interesse de ir pesquisar sobre o sistema de cotas de verdade. Vai pegar ali o que eles falam e explica. E aí, ao invés de a gente vir basicamente com vai estudar, eu acho que o que falta realmente foi o que a gente fez, por exemplo, no dia do debate, explicar como é que é o sistema de cotas, quem quiser entender mais, aonde é que pode encontrar informações oficiais, que era no site do MEC. Eu acho que isso a gente pode ampliar para outras coisas, para a arma, para a questão econômica. Mas independente disso, vão ter opiniões divergentes, porque o cara vai explicar o que é cota, e vai ter um cara que vai falar, mesmo assim eu discordo. Eu já entendi o que você quer dizer. E ok ele discordar, faz parte do jogo ele discordar. Então, mas o ponto que eu estou trazendo é que você vai discordar por questão de opinião, mas não porque a lei está dizendo aquilo que você pensou que estava dizendo, entendeu? Que acho que é isso que a gente tem que separar, que a gente tem que aprender, na verdade, a dialogar. Você pode ter uma opinião, eu também, mas é minha obrigação, eu acredito que se eu souber algo, chegar e falar, Maurício,
Isso é assim. Você discorda, é um direito seu, mas isso não é como você está falando. Eu vou no meu lugar de fala, já que é o termo do momento. Eu vou no meu lugar de fala, que é quantas vezes eu já perdi um pouco do meu tempo explicando para gente ignorante o que é a Lei Rouanet, que eles tanto falam que eu mamo na teta. Mas se você é comunista que critica Bolsonaro, você já mamou na teta ou mama mesmo. É a cabeça deles. E não pode falar Bolsonaro de novo. Você viu? Só falou, travou. Chamar de Jair. Mas a primeira coisa que dá vontade de falar pro cara é: você pesquisou primeiro se eu recebo da Lei Rouanet? Tá. Pesquisou? Tá. Não, viu que eu não tô. Mesmo assim, você tá bravo com outras pessoas que mamam na teta. Vamos entender o que é um mamar na teta do governo? Vamos entender o que é. Quanto que. Você sabia que não é 20 mil. Aprovou o projeto de 20 milhões. Você sabe que não é 20 milhões que o presidente tirou e deu para Gal Costa. Não é assim que funciona. Funciona da seguinte maneira: 6%. É igual o seu dentista. Sabe quando você vai no dentista e você faz um canal e você vai lá e preenche para você receber, né, como é que chama? O recibo lá, para você ser isento desse imposto? Porque. Reembolso. De certa forma, a empresa fez isso para fomentar a cultura. Mas eu acho que aí, depois disso tudo, o cara ainda falar, mas mesmo assim eu acho que não deve ir para esse lugar, aí a gente tem uma outra questão. Então você está querendo dizer que não pode se gastar dinheiro com cultura, certo? Aí é uma outra questão. Aí eu vou dar um outro argumento, falar, mas olha que curioso, justo na época da pandemia o que te salvou foi o Netflix, foi a música, foi o YouTube, ou você ficou sentado olhando para uma parede branca? A gente precisa também de cultura. Por aí vai. Oi. Você está certinho e você entrou nesse. Mas a questão é essa: a gente não deve querer criminalizar um ponto de vista que você não concorda. E o que está acontecendo, por exemplo, é isso que estão fazendo contigo, de querer taxar de quem está mamando na Rouanet, não só você como outros artistas, para tentar de alguma maneira te criminalizar. E esse discurso de criminalizar não é só contra artista. Aí tem contra professor, que vira doutrinador, aí tem contra jornalista, que vira um pouco parecido que os nazistas fizeram com os judeus. Desculpa. É um pouco parecido com o que os nazistas fizeram, velho. E é por isso que, de certa maneira, essa extrema-direita hoje que apoia o olavismo e o Bolsonaro é taxada de uma extrema-direita fascista, cara, porque o fascismo seria exatamente isso. Eu também acho bobagem a gente ficar usando sempre, martelando essa questão do fascismo. Eu acho que tem que ter diálogo, inclusive eu faço isso, como o Maurício falou, eu tento fazer sempre um diálogo, apesar de eu ter um ponto de vista mais progressista, mais à esquerda para algumas pessoas, mais à direita para outras. Mas, Guga, a gente tem que saber diferenciar, desculpa, a gente tem que saber diferenciar o fascista... Mas é isso, Mal, é isso, essa questão de criminalizar. O fascista do seu Carlão, dono da padaria que votou no Bolsonaro. Claro. Essa é a diferença que a gente tem que ter. Entendeu? Concordo. Porque eu conheço tanta... Só que às vezes eu vejo assim, fulano votou... Deixando claro, eu não votei. Eu nunca votaria. Muita gente fala, eu tenho certeza que eu nunca votaria. Eu nunca votaria. Inclusive até... Você votou no Boulos, Maurício. Pode ficar tranquilo. A gente sabe que você votou no Boulos. Você vai no programa meu, e mesmo se eu votasse, qual o problema votar? O problema é endossar o seu voto. O problema para mim é assim, é você achar que porque você escolheu um certo na sua cabeça e o outro escolheu errado na sua cabeça, você é mais virtuoso. Do tipo, fulano votou no Bolsonaro, olha lá o idiota. Fala, mano, mas talvez se o Haddad ganhasse, talvez seria um outro problema. Que os bolsominions iam estar destruindo o Brasil de outra forma. Não tô passando pano. O que eu tô falando é, o eleitor do Bolsonaro, ele não pode ser comparado com o cara que votou no Bolsonaro. E às vezes eu acho que existe uma intolerância até com essa pessoa. O que tem de gente do bem? O meu porteiro, coitado, tá aqui embaixo, o cara é mó legal, o cara votou no Bolsonaro. Você acha que ele é ele votou porque ele viu, ele caiu num conto de fadas, que vai acabar a corrupção. Foi por isso que ele votou, não porque ele acha que gay tem que morrer. Tem gente que votou porque acha que gay tem que morrer. Tem gente que votou porque acha que, cara, a favela, não dá para ficar saindo os pretos da favela indo pro meu bairro. Tem gente que votou por isso. Tem gente que votou porque a economia vai melhorar na cabeça do cara. Se você botar todo mundo no mesmo balaio, o que você tá fazendo de construtivo? Você só tá querendo... Olha como o meu ego é foda. Eu não votei. Olha como eu sou melhor. Ó, você tá sendo um isentão, que todo mundo critica.
A culpa não é minha, eu votei no Aécio versão 2021, Exatamente. Né? Exatamente. Porra, cirúrgico, Carlito. É a versão, a culpa não é minha. Eu não votei no Bolsonaro. Falei, mano, a culpa é tua também. Bicho, eu acredito muito em universo, cara. Lá vai eu na maconha do Guga. Mas eu acredito muito que quem tá lá é exatamente a soma de nós todos. E sempre vai ser assim. E o que significa que é perigoso quem pode entrar em 2022. Porque é a soma de nós todos com mais ódio, pelo que eu tô vendo. Ou a gente para de se odiar agora e começa a fazer um novo trabalho, ou quem vai entrar em 2022 é a soma de um novo ódio. E aí em 2026 é a soma de um novo ódio mais ódio. Porque senão fudeu, cara. É sério. Quem tá lá representa exatamente os universos. É como se fosse o Trump, ele representou o que o mundo estava pedindo. Não estou falando que é bom isso. Estou falando que, infelizmente, ele foi eleito. Porque o mundo estava tão cagado que entrou um cagalhão. É isso. O Brasil está tão cagado que entrou um cagalhão. Se o mundo continuar tão cagado, vai entrar um outro cagalhão. Não vai mudar esse cagalhão. Vai mudar só. E o mais incrível, aproveitando o pessoal do Vamos Ler, né? No livro do Maquiavel, O Príncipe, que explica muito bem o Bolsonaro, aproveitar o pessoal do Vamos Ler, lê O Príncipe, quem quiser ler aí, ao invés de só falar, vai estudar, né? Leia lá O Príncipe. O Príncipe, o Maquiavel usa uma metáfora, Maurício, chamada Virtus e Fortuna, que nada tem a ver com dinheiro ou algo do tipo. Mas ele diz que o político, às vezes, ele precisa esperar a situação certa para acabar entrando na política e pegar também uma onda de sorte durante o seu período de governo. Eu acho que o Bolsonaro, ele teve aí um pouco de virtus e fortuna na onda do antipetismo ali. Ele acabou entrando na hora. Se ele fosse candidato, por exemplo, em 2014, ele não ganharia. Se ele fosse em 2022, ele não ganharia. Ele só seria eleito como ele foi justamente em 2018. Posso fazer uma provocação? Pode sim. Uma provocação para a gente pensar. Eu falei isso num podcast, deu uma merda do caralho. Eu vou fazer de novo aqui para dar outra merda. Olha o corte aí, eu tava com a Emily voltando esses dias. Não, mas eu falei isso, eu vou... Cara, me dá a impressão que o poder no Brasil é algo muito, muito quisto. Todos nós precisamos muito chamar atenção. Tanto que você vê que o dentista no Instagram tá bombando, o cara tá no TikTok dançando a dança da mamona e ele é médico. Porque a gente tem essa vontade de chamar atenção. A gente tem a vontade de ser alguém e buscar uma certa dose de poder. O problema, tanto que o Big Brother é essa parada. O Brasil, de certa forma, é um grande Big Brother, onde você coloca uma pessoa, no caso um Bolsonaro, que nunca teve poder, para ser o cara mais poderoso de uma nação. E isso buga uma pessoa de um jeito. Não que ele não fosse um cara bom, um cara ruim, ele já era. Só que se ele, com pouco poder que ele já tinha, ele já era filha da puta, imagina com muito poder. Então vamos ficar atento em quem no poder já é um pouco... Olha ao seu redor. Você vê, essa pessoa, quando tá no poder, ela é legal ou ela é filha da puta? Ela é filha da puta. Ela vai virar deputada federal, ela vai ser mais filha da puta. O Bolsonaro, ele era um cara anônimo. Anônimo, ele já era um pouco filha da puta. Pouco não, bastante. Ele vai ser presidente, ele vai ser pra caralho. Vê o que você acha do Luciano Huck, do Dória, do Ciro Gomes, do Emael. Dá uma olhada nessa galera. Isso ajuda muito. Pega essas pessoas, porque é isso que muda o rolê todo. O poder corrompe a pessoa. Se ela é o Pepe Mujica, você vê algo legal surgir. Pode não ser a melhor administração. Muita gente no Uruguai reclama dele. Mas a intenção é positiva. Independente dele ser comunista ou direitista. Ele é um cara que faz algo com uma vontade necessária. Pelo que eu vejo. Posso estar enganado. Se o cara é um cara oportunista, a intenção vai ser, começa ruim e o final vai ser uma merda também. É isso. E é o que tem, né? A nossa política é movida por oportunistas e por oportunismo, sempre foi. Desde o início, e o Carlito, que é historiador, entende bem disso, mas Carlito, fecha a conta, irmão. Tem 1h19. O Maurício tem um filho maravilhoso, o Gabriel, 3 aninhos, completou agora. E uma mulher maravilhosa que é a Emily, velho. Emily, um beijo pra você. Você sabe que você é muito querida aqui por nós. Maurício, te amo.
Te amo mesmo, Maurício é o cara que eu mais trabalhei no CQC, ele e a Mônica Iose foram os dois repórteres que eu mais fiquei junto ali, em anos e anos de CQC, anos maravilhosos da nossa vida ali. Maurício, eu sinto falta, viu? Era massa. Eu sinto muita saudade, cara, eu vou falar pra você. Não, eu não sinto saudade de estar no CQC, as pessoas perguntam se, o CQC... Eu sinto saudade, não é de estar na TV, na Band, não é isso. Eu sinto saudade do rolê com o Guga. De tipo, cheguei no aeroporto, aí eu vou pro hotel, aí eu encontro o Guga, aí eu ponho o meu terno, e aí, Gugão? Era sempre divertido, né? Eu nunca ia, a gente nunca se encontrava de mau humor, era sempre, vamos gravar, vamos lá, ó. Chegou os deputados, aí ficava lá no... Fala aí, era muito tesão envolvido no trampo, né? Aí a gente escrevia a pauta, aí a gente batia a pauta junto, aí acabava a pauta, Guga. Aí o Guga, não, vou resolver um negócio. Ele sumia 3 horas, aí depois a gente à noite jantava num Outback, tinha um deputado, a gente sacaneava. Aí eu várias vezes, dormi na casa do Guga, a gente batia papo, eu, ele e o câmera. Então, assim, cara, é uma escola, cara. Eu me sentia muito liberto, assim. Inclusive, eu sinto... o pouco do que eu sinto de problema hoje na minha quarentena é que eu perdi isso, né? De viajar, de ir atrás. Eu era muito livre, cara. Minha vida ela era muito livre, era muito gostoso isso. E isso, o lockdown, isso acabou atrapalhando. Mas em breve, quem sabe a gente não faz uma nova versão aí, Carlitão? Quem sabe, né? Eu queria agradecer a você. Vou encerrar com uma pergunta e um convite, porque a gente também tem o nosso Bolsonaro, o nosso Jair aqui também hoje. Tá. A gente vai finalizar aqui com o nosso Jair falando. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu sempre tive a curiosidade, Maurício. Você tem um canal lá com o Daniel Zuckerman, o Varanda Gourmet. E acho que um dos primeiros, ou foi o primeiro programa, vocês ligaram para cancelar a internet do Felipe Neto. Eu queria saber se vocês conseguiram cancelar mesmo ou não conseguiram, se o Felipe Neto ficou puto. Tá no meu canal, na verdade. Isso daí foi antes de iniciar o Varanda Gourmet. O Daniel é meu melhor amigo, assim, né? De dia a dia, né? De estar presente, né? A gente se fala quase que todo dia. E aí eu tava gravando uma série de vídeos no YouTube, eu falei, Dani, vem aqui fazer uma gravação e tal. E eu tive uma ideia com ele na época tava tendo um Rock in Rio. Eu falei, fala, Felipe, tudo bem? Velho, o seguinte, você quer ir no Rock in Rio? Ele, quero. Tá, eu vou conseguir aqui uns ingressos pra gente. Você quer ir no show? Eu lembro que ele queria ir no show de uma banda. Tá, você manda seu CPF pra mim? Ele mandou, porque eu tinha que conseguir o ingresso para o CPF. Aí, através do CPF dele, eu liguei lá na Vivo. E aí eu liguei na Vivo, usei o CPF dele para cancelar a internet. Então foi fato, né? Outro corte aí, viu? Outro corte. Maurício Meirelles corta a internet do Felipe Neto. Bota o nosso Bolsonaro aí, então, para fazer o momento final aqui com o Mal. Vai, velho. Nosso Bolsonaro... Já assumiu o comunista finalmente, hein? Já se assumiu o comunista aqui, ó. Esse Maurício Meirelles falou, tá aí o corte para todo mundo ver. Tá à minha esquerda. Se tá na minha esquerda, é comunista, é inimigo do Brasil. Cancelem Maurício Meirelles. Acabou. Daqui a prova, eu tava aqui escondido. Agora, falando em corte, né? Falando em corte, você tem uns 15 na barriga. Só um que não deu certo. Engraçadinho. Só um que não deu certo. Maurício, eu não sei se você sabe. Eu não sei se você sabe, mas eu já te passei um trote, cara. Eu tenho o seu número porque eu já te passei um trote como Bolsonaro. Eu lembro disso. Eu lembro pra caralho. Porque eu fiquei muito na dúvida. Eu falei, cara, Bolsonaro... Você falou que você ficou puto com uma piada, né? Foi. Você foi alguma coisa no Twitter que eu falei que era pra você apagar, inclusive. Apaga isso aí, pô. Chega com isso aí. A imitação é muito boa. Não, tipo assim, eu acreditei, assim, rapidinho. Eu falei, caralho, o Bolsonaro tá me ligando. Por quê? Mas por causa de uma piada no Twitter. Eu falei, não é verdade. Porque ele não é um cara... Eu não sou processado, e eu fiz a mesma piada e eu não fui processado. Eu falei, cara, eu não sou relevante a esse ponto. Mas eu sou inútil a esse ponto. Eu fico olhando o Twitter. Você acha que eu tô governando o país, pô? Eu fico vendo o Twitter. Você acha que eu fui eleito pra quê? Pra saúde? Pra educação? Foi pra ficar no Twitter, pô. Vocês estão pagando o meu Twitter. O nosso Jair, se você tivesse de fazer uma pergunta para o nosso comunista aí, Maurício Meirelles, qual seria a pergunta que o Jair faria para o senhor Maurício Meirelles aí? Eu tenho duas perguntas, na verdade.
A primeira aqui é a questão de qual que é o CPF do Felipe Neto. Essa informação não me interessa. Manda aqui, depois aqui, vou te passar meu número. Pago bem, inclusive. Ok? Agora, a pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte. Já que você disse que o humor não tem limite, como é que eu vou saber se eu sou um fascista, ou com a minha piada saudável, né, do japonês do pinto pequeno, né, do quilombola que pesa uma arroba? Qual que é o limite? Como é que você pode me chamar de fascista, seu comunista? Eu acho que as suas piadas são ruins, mas tem seu público. E é por isso que você tá tão em evidência. Porque tem um público de pessoas que acha isso engraçado. Significa que você tem que coibir? Não. Significa que você tem que entender que 30%, que não é 70%, é 30% das pessoas acham essas piadas engraçadas. Significa que 70% acha outras piadas engraçadas. Então, na maioria, as outras piadas são melhores. É só isso. Agora, eu acho uma merda. Eu não queria no seu show de stand-up. É porque você nunca viu o show do Siqueira Júnior. Que aí você já viu o que é um show de stand-up ruim. É aquele Siqueira mesmo que vocês estão pensando, tá? Aquele da televisão, eu gosto muito. Excelente apresentador. Maravilhoso. Agora, olha só. O Maurício falou que não é 70, é 30. Você não sabe a nossa conta. A gente conta o gado pelo chifre. Então já são 2. O resto é porque a gente não sabe contar mesmo. Bota mais 10 aí que é pra subir a conta, ok? Tá vendo? Uma piada saudável, uma piada da boa. É você que não entende meu humor. Vai estudar. Essa frase é de esquerda, perdão. Ditei. Valeu, Berlic. Valeu, Berlic. Carlito. Valeu, Carlito. Maurício, melhor imitador com isso, velho. Maurício, eu não sei se você lembra, teve uma vez que viralizou um GPS que tinha voz ou do Lula ou do Bolsonaro. Esse GPS, quem fez a voz foi ele. Viralizou, velho. Era a voz dele. Era ele. Eu achava... Tem outro segredo que a gente vai revelar também aqui, que é ele que faz as vozes também das deepfake do Bruno Sartori. Também é o Berlic. O Bruno Sartori, as deepfake do... que foda! Sou eu quem fala. Inclusive, amanhã sai vídeo novo, cara. Que a gente gravou... Na verdade, foi ontem. E esse vídeo vai sair depois de amanhã. Um dia depois desta gravação, vai estar saindo um vídeo novo. Então, eu acho ele muito bom. Cara, ele é muito bom. Mal, obrigado então, irmão. Obrigado, tamo junto. Obrigado você, irmão. Sabe que e é muito legal que a gente precisa um do outro, um ajuda o outro sempre. Saiba disso. Estamos sempre juntos, Mal. Quando acabar essa pandemia, eu vou correr para São Paulo, a gente vai ficar junto de novo. E é nóis. Carlito, meu querido Dumberlin, obrigado aí pela presença. Não quer, né? Nem fudendo, né? Não quer tomar um pau de novo. Eu e o Maurício, a gente tem umas histórias de porrada, mas hoje a gente não entrou nesse assunto. Eu sei outra história aí, que você não tomou pau não, viu? Já bati no Maurício 2 vezes. Maurício... Vou sair dessa... Caiu, Mal, caralho. Só foi eu falar que ele tomou um pau que ele caiu. Ele caiu, ele foi nocauteado. Se despeça da galera, Carlito. A internet do Maurício levou um nocaute aqui depois que eu falei. Felipe Neto conseguiu, primeiro. Enfim, queria agradecer aí ao Maurício por estar com a gente hoje aí, ao Berlic também. A gente, inclusive, tem uma entrevista com o Berlic e com o Sartori que vai sair no canal muito em breve. E assim que a gente for para São Paulo, passando essa pandemia, a tendência é que a gente vá para São Paulo, para um estúdio físico, para a gente fazer o nosso podcast em São Paulo. A gente vai fazer mais coisas lá, o Berlic vai aparecer mais vezes, vai estar aqui, inclusive, no nosso podcast também mais vezes. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro programa. Tem vários aguardando aqui vocês. A gente vai gravar, vai sair toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas. E esse é o nosso primeiro programa. Obrigado, deixa like, compartilha, se inscreva no canal. E é isso aí, meu amigo Guga Noblar, que aprendeu a falar o nome do programa. Parou de chamar CPT e falou SPT. Vocês vão ver mais na frente que ele errou outra vez o nome do programa. Sério? Eu errei? É isso. Errou. Ele não tinha percebido ainda. Vários programas que a gente já gravou, ele chamou CPT. Eu acho que é com politiquês, né? Cara, olha o S, manda um C, velho. Micão. Corta aí, produção. Corta essa parada. É nóis, Carlito. Valeu, Berlim. Até mais, gente. Valeu, abraço. Tchau.